Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso, um podcast de conversas com grandes leitores sobre a arte de amar os livros. O convidado desta semana é Rui Lagartinho, jornalista na área da cultura, que trabalhou durante 23 anos na RTP, onde fez reportagens, informação diária e documentários. Em paralelo, tem escrito com regularidade sobre livros em diversas revistas e jornais. Podem encontrar o nome dele no Público, no Diário de Notícias, na revista Livros e a Time Out. É também tradutor de literatura escrita em castelhano. Olá, Rui, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá. E trouxeste-nos 3 livros. O primeiro, o da Lídia Jorge, foi o primeiro também da Lídia Jorge, O Dia dos Prodígios, a estreia literária dela, que na altura teve um grande impacto. E tu leste este livro em que altura, lembras-te? É assim, eu andava com vontade... este livro pedi à minha mãe que me comprasse, que tinha eu à volta de 15 anos, portanto foi quando o livro saiu. O livro saiu em 80 e esta edição é a quarta das edições da Europa América. Tinham aquele truque de editor antigo que estavam sempre, quando saía a primeira já ia na quarta. Portanto, mas este é muito recente. E pronto, eu devo ter pedido à minha mãe que me comprasse isto este livro ou na Páscoa ou no Natal, porque queria e tinha aquela coisa de querer ler, tinha sobretudo aquela vontade e aquela curiosidade de ler um autor que estivesse vivo, porque basicamente a seguir ao 25 de Abril, quer dizer, havia muito poucos autores, ou eram aqueles dos cânon, como o Virgílio Ferreira, ou era o Fernando Namora, eram tudo assim livros muito pesados, e então havia pouco esta noção do que era um autor novo, não é como hoje que dás um pontapé numa pedra e aparece um autor. Sim. Naquela altura era muito difícil. E então apareceu esta Lídia Jorge, que era professora de português e que era toda a gente falava como um fenómeno. E então eu quis ler um autor que estivesse vivo. Sempre tive esta curiosidade de ler um autor que estivesse vivo e que escrevesse e que aparecesse. Portanto, leste nessa altura, com 15 anos. Assim, não devo ter lido, 15, 16 anos, não devo ter percebido tudo, como é óbvio que isto é um livro muito denso. Sim. Mas eu queria ter essa coisa que era, pronto, ela vai estar aí, vai aparecer nos jornais, é uma pessoa que circula, que se ouve, que se entrevista e que está viva, e portanto achei interessante e pronto, que escolhi a Lídia Jorge. E de facto, portanto, reparem que nessa altura, em 1981, o Lobo Antunes tinha publicado um livro, que era Os Cus de Judas. O Saramago tinha publicado o Manual de Escrita e Caligrafia, nem sequer havia Memorial do Convento. Pronto, não havia muito pouca coisa. E pronto, e então entrei assim neste território, deste território algarvio, de uma terra pequena onde toda a gente se conhece, onde toda a gente intriga, onde há murmúrios, onde há cobras que voam, não é? Que voam e cobras que aparecem mortas, e o mistério de uma cobra, e depois uma ligação ao possível chegada das notícias da Revolução àquela aldeia. É engraçado porque este mundo que a Lídia Jorge descreve não é muito diferente do que seria hoje um mundo de uma aldeia algarvia, com uma diferença é que tinha menos gente. Pois. Enquanto que esta aldeia, nós conseguimos imaginar Vila Maninhos, se calhar, com 500 pessoas, e eu de facto... E depois, isto é engraçado porque eu de facto conheci uma terra assim, onde passava férias mais ou menos nesta altura, em 78, que era uma terra que se chamava Foz do Odeleite, e depois havia Foz do Odeleite. Para Foz do Odeleite, que era no Guadiana, no concelho de Castamarim, e ao lado do concelho de Alcotim, os 2 concelhos mais pobres do país, aliás, Alcotim ainda é, havia, portanto, em Odeleite não havia luz, e para Foz do Odeleite só se ia de barco. Nem sequer havia uma ponte. Portanto, este Algarve que ela fala aqui é muito familiar. Portanto, seria um Algarve que hoje seria, se calhar, ainda possível encontrar lá mais para trás, mas para os lados de Silves, também para Castamarim, mas se calhar deserto. Seria essa a diferença. Sim. E pronto, e depois ela vinha incensada por tudo, coisa. Aliás, se virmos aqui a 4ª edição, que é aquilo que eu tenho, tem frases tiradas de críticas do Virgílio Ferreira no Expresso, do Urbano Tavares Rodrigues. E críticas... Ela foi muito saudada, não é? Sim, com uma depois voz nova. Ontem estive a ver, isto é muito nostálgico, portanto, já não há Virgílio Ferreira nem Urbano Tavares Rodrigues. Felizmente ainda temos o Listopado, depois temos o João Gaspar Simões, mas depois também não há já estes jornais todos. Não há o Jornal, não há a Capital, não há a Diário de Lisboa. Pronto, portanto,
É quase uma relíquia nesse aspecto. E pronto, Mas ainda há a Lídia Jorge. Ainda há a Lídia Jorge e pronto. E bom. Depois informa-se. Lembro-me que comprei os outros dois a seguir, o Cais das Merendas e as Notícias da Cidade de Silvestre, que se passa em Rabat. E pronto, e gostei muito. E depois, é engraçado, porque depois, passado 25 anos, ela autografou um livro. Está aqui. 25 anos 25 anos depois. 25 ou 30. Portanto, 82, 2007... 82, sim, 2002, 25 anos diferentes, mais ou menos. Depois, cá está, ao Rui Lagartinho, este livro onde tudo começou, incluindo uma velha amizade. Para continuarmos próximos, um abraço muito agradecido e grato da amiga Lídia Jorge. Pronto, isto deve ter sido quando leste pela primeira vez, não imaginavas que um sim, dia não só conhecerias a Lídia Jorge, como ela escreveria palavras de amizade. Um dia estava a arrumar papéis, fui lá à casa dela a fazer uma entrevista sobre outro livro qualquer, provavelmente aquele dos guindastes, que eu gosto muito. O Vento Assobiando nas Gruas, sim. E também vão recolher um testemunho. Eu fui lá 2 ou 3 vezes à casa dela, aí nos Estados Unidos da América. Muito simpática, muito afetuosa. E de repente, depois disse, olha, eu queria fazer um pedido. Será que eu posso assinar este livro? Pode-me assinar um livro? E ela ficou toda contente e pronto, assinou o livro, e o livro ficou lá. E no milhares de livros é sempre um livro que eu sei onde está. E tu releste muitas vezes o livro? Voltaste li depois mais uma vez e depois vi uma peça de teatro que mais ou menos era fiel a este poder deste livro. Pronto, é uma espécie de... Tem alguma coisa de um realismo mágico à portuguesa, se assim se pode dizer. E é muito ainda do... Também foi dos primeiros livros que abordou a questão do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, não é? Sim, exatamente, a chegada dos militares lá àquela aldeia e pronto. Mas está lá esta coisa que está sempre nos livros da Lídia Jorge, que é este medo, estas brumas, estes encantamentos com um mundo que se desconhece, com um mundo que está por chegar, um bocado... Assim, o Cais das Merendas também é muito isto, o segundo. É um bocado lembra um bocado assim aquelas paisagens daqueles promontórios da Córcega, onde há aquelas mulheres que estão assim fatais, sabes, assim, parece quase como ilhas, tudo à espera do que é que vem, assim, um bocado este ambiente, assim. E este, depois, é um livro muito rural. Além disso, abre aqui também muitas coisas, porque, por exemplo, abre aqui muitas perspectivas e muitas formas de caminhar pela literatura portuguesa, porque, apesar de tudo... Há as duas correntes, uns que se aproximam mais, são mais herdeiros do Lobo Antunes, outros são mais herdeiros do Saramago, mas, por exemplo, aqui há muito daquilo que vai ser primeiro, por exemplo, em minha opinião, o primeiro livro do José Luís Peixoto, deste mundo rural, assim, tacanho e... Aliás, tu dizes que as tuas escolhas são também baseadas em portas de entrada, janelas para outras coisas. Que portas é que este livro te abriu? Essa porta, o facto de estar a ler um livro de uma pessoa que eu depois podia seguir. Sim. Eu fui um leitor de jornais muito precoce, lia muito. Zé Mário pode-se identificar com isso. Pronto. E, portanto, não havia televisão, não havia televisões privadas, não havia rádios privadas, não havia nada. Mas era esta coisa de ver, percebes? Viravam Lídia Jorge, davam uma entrevista, não sei o quê, pronto. Era um novo livro acompanhado mesmo, pronto. Era uma coisa que eu gostava e pronto. Achava curioso. E abriu-me essa porta, portanto... Eu vinha de ler aquelas coisas mais clássicas, tipo aquelas coisas que os miúdos leem, a Agatha Christie, o Alexandre Dumas, essas coisas assim que se vai lendo, ou aqueles livros da escola, e a poesia da Sofia de Melbrenner. Pronto, porque lá está, porque a poesia era muito mais canónica, muito mais lido do que propriamente... Pronto, e depois havia coisas para trás... Que estavam a ficar esquecidas, quer dizer, o que é que eu ia fazer? Não me ia pôr a ler o José Régio, não é? Pois. Sim. Pronto, não Sim. Embora eu goste muito de algumas coisas do José Régio. Pronto, e portanto isto permitiu-me, o Fernando Namora ali 1 ou 2, pronto, isto permitiu-me realmente, porque havia pouca coisa. E começaste à procura de mais desta tua paixão de procurar novos autores. Sim, até porque isto depois abriu uma porta. Pronto, foi possível, infelizmente a Europa-América acabou, mas foi possível cada vez apostar-se mais em autores novos, né? À medida que os anos 80 vão avançando, os novos vão aparecendo cada vez mais. Exato.
Passamos agora para a tua segunda escolha, que é A Tábua de Flandres, do Arturo Pérez Reverte. Sim, esse é, que é um dos teus autores, não é? É um autor que eu gosto muito e que descobri nos anos 90. Acho que foi nos anos 90, porque é assim, as editoras tinham uma característica, de vez em quando, agora vamos fazer uma coleção de livros brasileiros. Depois publicavam 2 ou 3 livros, e depois aquilo não dava, e pronto. Deixavam cair. Vamos publicar literatura hispânica. 2 ou 3 que estavam assim, compromisso entre aquele que já tinha, que era uma vergonha não estar traduzido, e aquele que estava na altura na berra em Espanha. Pronto, então assim, lá veio o Nelson de Matos, publicou na Don Quixote uma coleção de letras hispânicas. Uhum. Então o primeiro, acho que era um livro do Gonçalo Torrente Ballester. Uhum. E depois o outro era A Cidade dos Prodígios. Grande escritor. Sim. Depois o outro era A Cidade dos Prodígios do Eduardo Mendonça. Que ganhou hoje, sim, no dia em que estamos a gravar, o Prémio Cervantes. Pronto, eu li esses 2 e depois, naquele pacote de 4 ou 5, antes deles desistirem, acho que também havia a Mercê Reboreda, que é uma escritora catalã pouco conhecida, mas Soledad Puertolas, e pronto, e vinha o Tábua de Flandres. E eu achei engraçado e li a Tábua de Flandres. E achei muito, muito curioso, porque também ninguém escrevia assim em Portugal. E lá está, era um autor novo e não sei o quê. Quem era o Artur Pérez Reverte? O Artur Pérez Reverte tinha feito a Guerra da Bósnia, era detestado e amado ao mesmo tempo, porque tinha conseguido alguns furos por critérios que alguns diziam pouco conhecidos. Era um aventureiro, um sniper, um jornalista sniper, franco-atirador, pronto. E ele tinha resolvido dedicar-se a escrever mais ou menos romances históricos. Este é muito engraçado, tem um pressuposto que é muito engraçado, que é assim, é um quadro, é um, salvo erro, ou um leiloeiro, ou um marchand, não me lembro já. Acho que é um marchand. Que tem um quadro, e nesse quadro... Mas está a pensar levá-lo a um leilão, é isso. Sim. E depois, nesse quadro, está plasmada uma jogada, e começa a acontecer coisas muito estranhas em volta de... Duas personagens a jogar xadrez, não é? Exatamente. Pronto. E ele consegue, através da reconstituição das jogadas anteriores àquelas que são aquelas que geraram aquela que está plasmada no quadro, consegue resolver um mistério da atualidade relacionado com uma das personagens. Portanto, aquilo é uma intriga assim. Exato. Eu achei aquilo muito engenhoso e depois isso permitiu-me o quê? Como depois rapidamente se abandonou a coleção de literatura hispânica, que morreu para aí o 4º ou 5º livro, já não lembro. E depois eu pensei, mas eu quero ler mais livros do Artur Pérez Reverte. Então só havia uma solução. Pronto, a única coisa que eu lia regularmente em espanhol, de vez em quando, era a Ola, não é? Quando havia coisa... Essa grande instituição literária, a Ola. Uma amiga minha que diz que a escola dela começou por ser o espanhol da Ola, depois foi fazer o exame ao Cervantes e pronto. E depois até traduzimos livros e tudo, depois dela ter já o diploma e do nosso conhecimento, começámos a traduzir livros. Mas até chegar aí, pronto, isto também coincidiu com uma altura em que passou a ser possível, que já era mais que xidito, meter-me no comboio da noite e ir a Madrid. E havia livros do Artur Pérez Reverte. E disse, então vou comprar. Então comecei a comprar livros em espanhol, comecei a ler em espanhol. Tudo sempre graças ao Artur Pérez Reverte. Depois o Artur Pérez Reverte passei para o Mendonça passei para outro, depois passei para outro. De certa maneira, mesmo a tua atividade de tradutor começou aí, sim, como leitor em castelhano. Eu tenho, isso posso dizer porque sei que é verdade, tenho uma biblioteca de autores contemporâneos espanhóis em Portugal. Eu acho que pouca gente deve ter tantos autores do clarismo, Mulheres Molina, do Rivas, de outros que fui descobrindo, Javier Marias, do Javier Marias mais tarde, da Ana Maria Matute. Pronto, tenho muitas coisas também um bocado desse tipo de literatura de espanhol. Portanto, depois uns vão trazendo outros. Depois lembro que na altura também parece assim uma história de coincidências, porque uma altura, saltando um bocadinho no tempo, fui a Madrid, depois estava a mulher de um amigo meu, de uns amigos, e disse, então o que é que tu achas que eu leia que não tenha descoberto ainda destes autores todos? E ela disse-me, já leste um senhor que é um bocadinho arredio e que tem uns livros que eu gosto muito e que é muito meu amigo, que se chama Rafael Chibes. Eu disse, não. Bom, então trouxe para aí 5 livros do Rafael Chibes. Fui lendo de outra coisa. E depois, de repente, passados uns anos, desta vez foi as edições 70, bora lá fazer uma coleção de literatura espanhola. Começaram por quem? Pelo Rafael Chibes. E então veio o crematório.
Então trouxeram coisa a Lisboa. Se visse a cara do senhor quando eu cheguei, com eu os disse, 5 livros. na data de livros tinha os livros todos dele, infelizmente. E também, ele lembrava-se bem, porque entretanto essa senhora, que era amiga dele, morreu. Pá, então foi assim um encontro assim muito coisa que eu disse, olha, eu venho com estes livros, não li todos, li 2 e fui recomendado pela Isabel. E, que lástima, não sei o quê. Portanto, é assim aquelas coisas que vão ficando assim. Tu leste este último dele? Li, gostei muito. Este é extraordinário. Não consegui escrever sobre ele, lá está, porque já não foi possível. Eu entrevistei-o quando ele veio cá no livro anterior. Mas este Paris Austerlitz é completamente diferente. Tudo era um livro que ele tinha que escrever, tinha que contas com a sua própria história. Muito bom. E gostei muito, pronto. Mas quer dizer, ele abriu-te a porta não só a descobrires outros autores, mas a aprenderes... A aprender o espanhol. O castelhano mesmo à série, não é? Para depois... Teve mesmo um impacto na tua vida. Teve impacto. Sim. E depois, também esse... depois também gosto muito do Ala Triste. E há um que eu gosto muito. É mesmo de aventura, não é? Gosto muito, mas esses são aventura pura e dura. Há lá Alexandre Dumas, não é? Mas depois há um que eu acho muito curioso, o pressuposto. Há a Rainha do Sul, que é magnífica, é uma personagem. Um bocadinho depois, como são aquelas personagens daqueles romances dos autores lá de cima da Escandinávia. Tem uma rainha assim um bocadinho, que é a Rainha do Sul, que é uma traficante de droga, digamos assim, uma dona de um cartel. Sim. Que é muito, esse tipo de personagem assim, escapa-se entre os dedos, é muito vivaz, etc. Mas depois há um que eu gosto muito e que é um livro muito curioso, que se chama O Pintor de Batalhas. E que é um bocadinho... Já foi trazido aqui ao... A Biblioteca de Bolso, é verdade. E então portanto, é um pintor que se isola numa torre oca e que resolve pintar um grande painel sobre as histórias da guerra, até que é surpreendido com os fantasmas do seu próprio passado. Eu acho um livro muito giro. E depois também gosto de outros, e também gosto deste agora, embora seja uma coisa mais académica e tudo. Digamos que nunca fico decepcionado. E depois lá fui com os livros todos. E ele assinou-os todos. Também. Há um aspecto interessante, não é, na Tábua de Flandres. Eu li também, mais ou menos, quando entrei para a faculdade, e numa altura em que eu me dedicava bastante ao xadrez. E uma coisa que me enervava muito em alguns livros sobre xadrez, ou em que o xadrez tinha um lugar importante, é que era xadrezisticamente incorreto. A maior parte dos livros sobre xadrez, depois vais ver e aquilo não bate certo, não é assim que se joga, não é, aquelas posições não são verosímeis, etc. E no caso deste livro, aquilo tudo bate certo, e aquilo, para quem perceba de xadrez, tudo aquilo faz sentido. Tu lembras-te? E ele gosta muito de xadrez, ele aliás até viaja para os torneios e vai ver os torneios ao vivo, é capaz de estar, à hora que estamos a gravar, está a acabar o campeonato do mundo de xadrez, ainda não sei o resultado, está a ser jogado neste momento e quase de certeza que o Pérez Reverte está no computador a ver também, os jogos em direto, não é? Tu lembras-te quando nós éramos miúdos, havia um homem na televisão que tinha um cabelo incrível, assim com uma polpa. Era o Cordovil, o João Cordovil. Então não me lembro. Era impensável teres... Hoje não. E ele explicava no telejornal. Era o Matos do Karpov com o Corte Chenói em Manila, em 1978. Pronto, mas não vos vou amassar com a minha erudição. Mas eu lembro-me de ver esse homem com essa cabeleira imensa e com aquele ar um bocado assim alucinado, a falar horas sobre xadrez. Era engraçado. Sim. Não, mas o que está ali no livro está certo. E depois, os outros livros dele, os que se seguem, são muito engraçados. Muito. Porque são muito... Pronto, são muito... uma e também tiveste a oportunidade de o entrevistar. Sim, várias vezes. Então, ver os livros pela autografar, 3 ou 4 vezes. Já sei qual é o hotel onde ele fica sempre. E não sei o quê. Pronto, quase visita de casa. Assim, uns autores assim que vão ficando, como a Rosa Monteiro também, cada vez que ela vinha, lá ia eu. E depois, pronto, as pessoas acabam por fixar e por recordar, não é? Claro. E é um bocado assim. E assim passamos para a tua última escolha, do castelhano passamos para o francês. E para um autor que tu não podias encontrar, porque já estava bastante morto. Isso é ao contrário. Quando tu nasceste, é o contrário. Eu pensei, o grande Honoré de Balzac. Às vezes tinha aquelas coisas assim, não leio os clássicos e não sei o quê, e pouca coisa, não sei o quê, e lendo assim a Madame Bovary e outras coisas assim, pronto. Mas depois pensei, mas assim, ler assim um corpo mesmo. Então um dia pensei assim, não sei como, devo ter encontrei um livro na livraria, que tal fosse o Balzac. Bom, mas depois havia aqueles clichês todos, a mulher dos 30 anos, a balzaquiana, mais o Père Goriot, e que havia mal traduzido naquelas edições que a gente comprava, os amigos do livro, uns de capa vermelha, outros de capa preta, todos muito bonitos, mas aquelas traduções que tu abrias e aquilo não dava vontade nenhuma de ler. Então pensei assim, bom,
Se eu me atirasse ao francês, pode ser que sim, então isto é realismo, não sei o quê. Então resolvi escolher um que não fosse de todo desconhecido. E então a ideia foi, vou passar agora a ler regularmente, porque isto também, a vantagem de ler em francês e em espanhol não é só uma questão de pseudonimo nem nada, é que os livros são muito. Quer dizer, eu não posso queixar porque 80% dos livros que eu quero vêm pelas editoras. E quando não me mandam, eu peço e mandam. Portanto, não é por aí, também porque gasto pouco. Mas é que Mas são muito mais baratos. Os livros são muito mais baratos. Pois. Estes livros custam, este que tenho aqui, do Balzac, e tenho comprado mais. É uma edição de bolso, 5 euros, 5,5€, depois vais à livraria francesa e ainda fazem um descontito, pronto, e é muito barato. E depois tem outra coisa, é que são livros de bolso. Pronto, como eu não queria muito naquela coisa de ler coisas leves no verão, mas no verão o leve, para mim, significa portável, não é? Porque é para meter no saco, levar para a praia, levar para o campo, levar para a casa de alguém onde tu vais passar uns dias. Portanto, a literatura leve, para mim, que significa que seja portável, não é? Que não andar com um tijolo atrás. Menos de 1 quilo. Pronto. Convém. Escolhi este. E depois comecei a gostar muito. E então tenho esse encontro marcado. Mas o que é que tem de especial este livro? Já agora estamos a falar... Chama-se La Recherche de l'Absolu. Exato. O Balzac tem A busca do absoluto. A busca do absoluto. Tem um corpo imenso dividido numa tarefa a que ele se põe, que é chamado a comédia humana, que é retratar a sociedade francesa toda em várias coisas. Depois há os filosóficos, os práticos, as cenas da cidade, as cenas do campo. E as cenas do dia-a-dia. Isto é das cenas filosóficas, não é? Numa segunda fase, porque é assim, o que é engraçado é que ele está sempre a rever os livros e então tira-o de uma cena de cotidiano ou de um quadro pitoresco. A expressão certa é mer, quer dizer... Costumes, exatamente, sim. Costumes, rumores, também pode ser rumores. Mas, mas costumes, de uma cena de costumes rural para uma cena filosófica. O livro passa-se, curiosamente, na Holanda, numa pequena aldeia da Holanda. Eu acho que deve ter sido também por especula-se que tenha sido também por uma questão de fugir um bocado à censura. Porque como é um livro que aborda as fronteiras entre a ciência e a arte e entre a ciência e a religião, é mais fácil, se calhar, pôr lá longe num país protestante. Exato. E também porque a Holanda começava a ser um país muito falado e muito retratado na literatura, em cenas de... Havia muito viagens à Holanda e descrição de viagens à Holanda. O Ramalho Otigão vai ter um livro que se chama Só na Holanda, aí 30 anos depois. Muitos anos antes do Rentos de Carvalho, não é? De que tanto se fala agora. Bom, então isto é o quê? É um homem que vive numa aldeia, vive uma vida equilibrada, é um senhor que tem uma família, tem abastado, não é? Recebe a visita nessa aldeia de um soldado polaco que lhe vem contar como a vida dele mudou ao conhecer o Lavoisier. Lá está. Também tem esta coisa assim, muito de... São livros sobre acontecimentos que aconteceram há 20 anos, 30 anos, 10, 15. E pronto, e ele resolve começar à procura da pedra filosofal. E então vai sendo a desgraça toda dele, não é? E portanto vai ser a ruína da família e dos amigos. Depois uns que ficam, outros que partem, outros que vão, outros que se... Tudo sacrificado a essa ânsia de saber, de conhecimento. Depois, no fundo, ele fica louco, mas depois... acabam por voltar a dar razão e apoiá-lo no final da vida por esta espécie de inquérito, por esta espécie de perseguição de um sonho. É muito engraçado porque depois o Balzac é muito conhecido. As pessoas dizem que, pronto, eu escolhi o Balzac, eu podia ter escolhido o Zola, mas bem, tanto já li mais umas coisas do Zola também, mas gosto mais do Balzac. Dizem que as pessoas associam o Balzac a uma coisa muito chata de descrição. Mas de facto, se quisermos, é um bocado aquele recurso do cinema. Ele começa por descrever o sítio onde é a casa, depois começa a descrever a paisagem como se fosse vista de cima para baixo, depois começa a descrever a praça, depois começa a descrever o movimento da praça, depois começa a descrever a casa, depois começa a descrever o interior da casa, a sala, os reposteiros, mas há sempre até chegar à personagem, não é? Exato. Há sempre coisas que vão ficando assim de aforismos, de moral. Por exemplo, eu hoje abri este, voltei a abri-lo e logo ao primeiro achei uma coisa maravilhosa, em que ele diz que
Portanto, precisamente porque está a revelar, a falar de uma casa abandonada. Então diz, a arqueologia revela da natureza... O que a arqueologia... Isto é uma tradução mais ou menos livre, mas a ideia é esta. O que a arqueologia revela da natureza social é comparável ao que a anatomia revela sobre a organização da natureza. Portanto, isto é engraçado, porque é de facto assim. Pronto. E é interessante essa citação porque ele também, na sua ânsia de conhecimento científico, acaba por sacrificar e arruinar a sua vida familiar, social, e depois, etc. Logo na terceira página do livro, um mosaico revela tanto de uma sociedade como um esqueleto de um istiosauro revela tudo sobre a criação. De um lado e do outro, deduz-se. De um lado e do outro, no fundo, limitamos a fazer deduções nas quais tudo encaixa. A causa origina um efeito, como o efeito permite depois voltar à causa anterior. Portanto, lá está, tem aqui um pensamento muito científico e muito organizado, para lá destas descrições todas de que ele é acusado. Depois tenho lido outros muito, muito engraçados. Por exemplo, há um que se chama La Rabouilleuse, que é sobre um instrumento que supostamente que era utilizado na pesca das trutas, que é uma espécie de uma vara comprida, em que tu, num lago, agitavas as águas e o peixe vinha e tu... Então, La Rabouilleuse era o objeto, mas também a rapariga que fazia isso. E depois, depois a partir daí, há descrições de vida nas pequenas aldeias e tudo sempre muito ao lado da descrição também das grandes cidades. E lá está, há muito poucas traduções. Há umas traduções pequeninas assim, dos livros mais exóticos e mais estranhos, naquelas coleções da Relógio d'Água. Há novelas curtas e depois há um traduzido por causa que devido ao facto do Lobo Antunes ter escolhido para uma biblioteca que estava a fazer, que também foi uma coleção que também acabou. E, portanto, o facto de ler em francês para já permite alargar o vocabulário. Depois, os textos académicos são muito bons, porque as notas dão muito de coisas, muito de enquadramento. Mesmo as edições de bolso trazem um aparato crítico. Trazem todas um aparato sim. crítico, muita coisa, e muitas vezes chegam a desmentir o Balzac e dizer, não era ele queria dizer isto, mas não quer dizer isto. na realidade é assim. Estas contas estão mal feitas, isto não corresponde a não sei o quê, hoje seriam tantos francos e não tanto como ele dizia. Balzac aqui está baralhado com o facto de coisas. Porque ele também escrevia muito, não é? E a uma grande velocidade. E também precisava de escrever para sobreviver, um bocadinho como o Camilo, não é? Era um bocadinho, era isso, sim, porque a vida dele era uma vida muito de começar de novo sempre. Pagava as dívidas, não sei o que, perseguia mais dívidas. Mais dívidas. Portanto, era uma coisa, não era rechecho de absoluto, mas era rechecho da sobrevivência, talvez. Sim, não é? E nesse aspecto é uma vida muito mais anárquica, mais louca, mais descabelada, não sei o que. Eu vi aqui há pouco. Isso atrai-te, esse lado do Sim, acho que atrai toda a gente e que era completamente louco. Por exemplo, o Zola agora é um filme muito curioso que se chama Cézanne e Moi, que é sobre a amizade entre o Cézanne e o Zola. E pronto, o Zola depressa ficou um momento, não é? Sim. E pronto, ficou o Zola. Sim. O Balzac nunca foi o Balzac. Sempre foi assim. Só na posteridade, não é? Só na posteridade, claro. Mas durante a vida nunca teve um funeral, não teve um funeral de Estado. O Zola foi uma... Ou o Vitor Hugo. Ou o Vitor Hugo, exatamente, também. E portanto é assim, portanto é assim cada verão, e às vezes agora até às vezes não é preciso chegar ao verão, mas sempre tenho tempo e não sei o quê, e agora como tenho uma vida mais solta, ainda leio mais este tipo de livros assim, pronto, digamos, out of the blue. Mas o Balzac faz parceria com o Simenon, com os livros do Simenon. Com aqueles do Andam sempre... Sim, leio um, leio outro. À partida não seria dois autores que nós juntássemos, não é? Só juntam porque são de levezinhos. Bom! E não é só isso, é um domínio do francês muito bom. Sim, o Maigret e o Simenon, mas sobretudo os livros do Maigret são os que eu mais gosto.
gosto mais os outros também são bons, mas eu estou mais familiarizado com o Maigret. E com os inquéritos do Maigret são muito bons naquelas descrições daquelas brumas, daquelas paisagens, sobretudo daqueles barcos, as peniches e aqueles cais de brumas e aquelas... eu acho aquilo muito bom e pronto. E portanto são 2 autores a que eu vou voltar. Vais regressando lendo coisas sobre eles. Assim. E nós não vamos regressar para a semana, mas só para a semana. Já passou. Apesar da conversa ser com as cerejas, não estamos em tempo de cerejas. Vamos recordar que podem encontrar o Dia dos Prodígios de Lídia Jorge através da Dom Quixote, em e-book por 7,20€ e em livro físico por 13,40€. E não há uma edição de bolso, se calhar, não, a edição de bolso infelizmente não está disponível. A Tábua de Flandres, de Arturo Pérez Reverte, é das edições ASA, podem encontrá-lo por cerca de 12€. E La Recherche de l'Absolu, de Balzac, só está disponível em francês, pela Livre de Poche, por cerca de 5€. Lá está. Tem aqui o meu, digo o preço. 8,76. Nós encontramos a 5€ através ainda. da Amazon francesa, portanto podem procurá-lo. Para a semana estaremos de volta, já sabem, com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/Biblioteca de Bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS ou através da Rádio Lisboa. Rui, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado. E para quem nos segue, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.